no quadro Entenda Direito desta quarta-feira, nós vamos falar sobre um benefício que muitos têm direito, mas que não entendem muito bem como é que funciona. É a aposentadoria por tempo rural. Especialmente aqui na nossa região, é muito importante saber se você tem ou não este benefício. E para conversar conosco sobre a aposentadoria por tempo rural ou por idade rural, nós muito gratos de receber aqui novamente o Dr. Mailon Furtado Passos, que é advogado com especialidade na área previdenciária aqui na cidade de Guaxupé. Dr. Mailon, mais uma vez muito grato pelo seu aceite. Bom vê-lo de novo aqui na TV. Eu que agradeço o convite, é uma satisfação novamente estar aqui. Bom, vamos lá então, Dr. Mailon, vamos falar sobre a aposentadoria por idade rural. Eu estou lendo aqui que ela é um benefício que ela é num valor de um salário mínimo para o chamado segurado especial. Vamos esmiuçar um pouco esse assunto. Quem tem direito à aposentadoria dessa forma, por tempo rural ou por idade rural? Ok, vamos lá. A aposentadoria por idade rural, ela diferencia um pouco da aposentadoria urbana, né, que é a regra. Ela reduz em 5 anos, tanto para o homem como para a mulher, a idade mínima necessária para a aposentadoria. Então, por exemplo, homem que trabalha na roça, ele aposenta com 60 anos de idade. E mulher, nessas mesmas condições, aposenta com 55 anos de idade. Além da idade, é requisito também que a pessoa comprove ou trabalhe ou contribua por 180 meses, que dá exatamente 15 anos de carência, né? A gente chama de carência, mas para entender de maneira mais fácil, é os 15 anos de contribuição ou de trabalho. Perfeito? 15 anos, pelo menos, ela tem que contribuir. E quem que tem direito a essa aposentadoria? É qualquer um que trabalhe na agricultura, na zona rural? De via de regra, sim, né? Mas tem algumas exceções. Por exemplo, quais são as categorias que têm direito à aposentadoria por idade rural? A gente pode, como você mencionou, qualificar o segurado especial. O segurado especial é aquele produtor ou pescador que exerce uma atividade nessas categorias, onde ele extrai a sobrevivência dele dessa atividade, ou seja, é o produtor ou o pescador que vive dessa produção rural ou dessa pesca. Certo. Que sua propriedade não ultrapasse, no caso do produtor, a 4 módulos fiscais. Ele pode até ter ajuda de mão de obra, mas ela tem que ser eventual, ela não pode ser direta, né? Porque se tiver trabalhadores empregados de forma direta, ele não é considerado segurado especial. Então, ele não aposentaria nessas condições. Então, basicamente, é o pequeno produtor que vive dessa exploração, que tem até 4 módulos fiscais e que não tenha empregado permanente. Pode ter, mas que seja eventual. E o que acontece no caso de quem está do outro lado? Não só da questão do produtor, mas os trabalhadores rurais que são registrados em carteira assinada e mesmo os chamados boias frias, que trabalham uma semana aqui em uma lavoura, depois em outra fazenda. Eles também, tanto os trabalhadores registrados quanto os boias frias, têm o direito a esse benefício também? Sim, perfeitamente. No caso do trabalhador que presta serviço para fazendas ou sítios e é registrado em carteira, ele é considerado um empregado rural, né? E da mesma maneira, ele comprovando o tempo e a idade, ele tem direito nessa aposentadoria diferenciada do trabalhador rural. O boia fria, que é aquele eventual que trabalha para um sitiante, para outro, ele também pode se beneficiar desse direito que a lei permite, desde que ele contribua, ele tem até a opção de contribuir como contribuinte individual, né, catador de café nesse sentido. E ele pode também, da mesma maneira, se aposentar como as demais categorias, né, desde que seja considerado trabalhador rural. E no caso, por exemplo, do trabalhador que tem um tempo de contribuição na cidade e tem um tempo de contribuição no campo, existe uma separação dos benefícios? Ele tem direito às duas aposentadorias? É feito um cálculo? Como que funciona? Não existe, na via de regra, no INSS, duas aposentadorias. Então, eu não posso me aposentar por tempo de contribuição e ter uma aposentadoria por idade, né? Via de regra, não existe essa possibilidade. Então, o que acontece? Quando eu tenho algum tempo trabalhado na zona urbana, ou até na zona rural,
que eu não atinja o tempo necessário para a aposentadoria por tempo de contribuição, nós estamos falando agora da aposentadoria por tempo de contribuição. Eu posso me aproveitar de algum trabalho realizado no meio rural para averbar, esse é o termo que a gente usa na prática, para averbar esse período naquele tempo que eu já tenho comprovado no INSS. Para que isso seja possível, é necessário que eu tenha pelo menos 15 anos de carência, ou as 180 contribuições. A partir do momento que eu tenho 180 contribuições, eu posso demonstrar, provar o trabalho realizado no meio rural para que seja somado essas 15, no mínimo 15 anos de contribuição, para que assim eu possa me aposentar por tempo de contribuição. Isso serve tanto para o homem quanto para a mulher, é da mesma maneira. Eu estou vendo aqui, Dr. Mailon, que o INSS ele só reconhece o tempo rural depois dos 14 anos de idade do trabalhador. Mas existem uns casos em que eles aceitam a partir dos 12 anos e outros até a partir dos 10 anos. Existe uma maneira de se comprovar essa questão do tempo rural, que começou a trabalhar muito cedo, mesmo não contribuindo, ele tem como comprovar. Esse período de 60, 55, de 60 para homens, 55 para mulheres, dependendo, ele pode ser reduzido, é possível se aposentar até antes, se for comprovado que ele trabalha há mais tempo na zona rural? Sim. A gente tem que separar a aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. Sim. A por idade, obrigatoriamente, você tem que ter a idade de 55 anos para mulher. Não se reduz. E 60 para homem. Certo. Não se reduz. O que acontece na aposentadoria por tempo de contribuição é que se eu tiver o início de prova material, que a gente chama, que é algum documento contemporâneo que mencione que eu tenha trabalhado, ou que meu pai, ou eu mesmo tenha alguma propriedade rural, eu posso me aproveitar disso para somar ao tempo de contribuição e assim aposentar com os 35 anos para homem ou 30 para mulher. Como você mencionou, usualmente o INSS aceita a partir dos 14 anos. Na justiça, o posicionamento da justiça é no sentido de reconhecer antes disso. Porque a Constituição, quando ela proíbe o trabalho de menor, ela não pode usar isso para prejudicar aquele que efetivamente trabalhou. Então, se ele trabalhou e provou, tem que ser aceito esse tempo para fim de aposentadoria. Então, é perfeitamente possível você ter um tempo provado desde os 10 anos e, dessa maneira, aposentar mais cedo, baseado naquilo que você tem em carteira. Né? Se eu tenho a carteira, eu levo, por exemplo, para uma contagem no próprio INSS ou algum escritório e vejo que eu tenho 30 anos de contribuição em carteira. Se eu tiver mais 5 anos ou mais de trabalho rural anterior, dos 14 ou dos 12 para frente, eu posso pegar esse período e somar aquilo que eu tenho de carteira e dessa maneira antecipar a minha aposentadoria. Esse valor de um salário mínimo, ele é imutável também ou depende da contribuição? Não, nesse caso do salário mínimo é só para quem vai aposentar por idade. Se eu for me aposentar por tempo de contribuição, como a gente conversou aqui, aproveitando um tempo rural, aí é feito um cálculo que é um pouco complexo, porque vai pegar todas as contribuições que eu fiz a partir de julho de 94, 20% dessas contribuições menores vão ser excluídas, eu faço a média dos 80% maiores salários. Chego numa média. Se eu atingir, somada a minha idade e tempo de contribuição, a pontuação de 95 para homem e 85 para mulher, vai ser 100% dessa média. Se por acaso não atingir pontuação, aí vai ter incidência do fator previdenciário, que é uma fórmula matemática criada em 99 para calcular as aposentadorias, que leva em consideração a idade, expectativa de vida e tempo de contribuição. Então, geralmente, esse fator reduz bastante essa média que foi apurada, né? E para nós encerrarmos, Dr. Mailon, a gente sabe que às vezes é difícil guardar documento por muito tempo, ainda mais em uma situação às vezes complicada de trabalho, situação profissional mesmo, em que às vezes não tem a contribuição, não tem documentos para comprovar. A pessoa que se encaixa em todos esses parâmetros que nós conversamos aqui, o que é necessário para ela entrar com o pedido de aposentadoria rural? É necessário muito documento? É necessário exclusivamente a carteira de trabalho?
quem está acompanhando Entenda Direito em casa, me encaixo nisso. O que precisa apresentar? É muito importante essa questão, porque muita gente acha que, eu tenho 10 testemunhas, eu posso provar esse tempo? Não é bem assim. Porque a lei exige, ela expressa em exigir o que a gente chama de início de prova material. Eu preciso pelo menos ter algum documento que mencione que eu fui trabalhador rural ou que o meu pai foi proprietário rural, alguma coisa que mencione que eu trabalhei na roça. Com um documento apenas, eu posso provar todos os outros anos com testemunha. Então eu posso, tanto no âmbito administrativo da INSS ou judicial, com início de prova material, um apenas que seja, provar todos os outros períodos que eu tenho com a testemunha. Eu vou ampliar esse início de prova material com a prova testemunhal. O que é usualmente, a gente sabe que nessa época que o pessoal começou a trabalhar, anos 60, 70, a informalidade era muito grande. Então você não tem geralmente documentação que comprove isso. Então, qualquer documento que mencione a profissão, tanto daquela pessoa que está aposentando ou de seus pais, ou até do próprio cônjuge, né, dependendo da época que quer provar, ele serve como prova. Podemos destacar aqui o que são os mais comuns. Dispensa de serviço militar, uma reservista, né, que o pessoal costuma falar, título de eleitor antigo, certidão de casamento, certidão de nascimento de filhos, até foto. A gente já usou foto como início de prova material e tem sido aceito pela justiça como início de prova material. Então, com um documento apenas, você consegue ampliar todo esse período. Perfeito. Doutor Mailon Furtado Passos, advogado na cidade de Guaxupé, com especialização nessa área previdenciária, elucidando muito bem essa questão da aposentadoria por idade rural. Ele falou, tem vários jeitos de provar, então, se você tem possibilidade desse benefício, corra atrás, porque é seu direito e é importante a gente deixar claro para as pessoas que elas têm direitos também, não apenas deveres, como muitos acabam achando. Doutor Mailon, mais uma vez eu quero agradecer a sua presença aqui para a gente comentar sobre a aposentadoria por idade rural. Reforço que as portas da TV estão abertas sempre para qualquer assunto e esperamos contá-lo com o senhor em breve aqui mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez e coloco-me à disposição quando for necessário.